só, a nossa segunda entrevista vai tratar de um tema que é muito, muito importante para a gente ficar atento. Diante de uma nova desordem mundial, ou de ameaças vindo dessa desordem mundial, ou de incertezas, né? Ou de um mundo que tem cada vez mais informação, e principalmente cada vez mais informação sem qualidade, e que a gente precisa ficar atento a fontes certas, a gente fica muito inseguro quando se trata de o que fazer com o meu dinheiro. Se você tem o perfil daquele que segue aquela dica, que é uma dica antiga, poupe 10% do que você ganha, ou se você tem planos para construir, para viajar, para a educação dos seus filhos, ou planos que são importantes para você, independente do tamanho dele, de sonhos que você quer realizar. Como que você faz diante de tantas notícias em relação à economia, em relação a mercados financeiros, em relação a guerras que, mesmo acontecendo do outro lado do mundo, não são mais como eram antigamente. Elas impactam as nossas vidas sobre o ponto de vista e de vários aspectos também. Financeiramente, a gente, por exemplo, da Palestina com Israel, a gente está falando de petróleo, né? É uma guerra onde os adversários se retroalimentam, principalmente por causa do que está envolvido de dinheiro, né, de recursos ali. Mas isso é uma outra discussão. O fato é que a gente tem Ucrânia e Rússia, tem Palestina e Israel, e outras guerras vão acontecer, e outras guerras acontecem diariamente, onde a gente mora, guerras que a gente não percebe, mas que impactam o nosso planejamento e modelo de vida. Aí eu falei, gente, eu vou trazer essa discussão para o nosso programa. Trago novamente aqui o Fabrício Michel, que já esteve conosco, que é planejador financeiro, educador financeiro, ele é especialista em educação financeira, tem mais de 12 anos de experiência no mercado corporativo financeiro, é graduado em administração pela UESP, tem pós-graduações importantes na PUC de Minas, na área de finanças, gerenciamento de projetos, né? Também na PUC do Rio Grande do Sul, mestrado em administração com ênfase em finanças, né? Em Santa Catarina, tem muita experiência, é muito qualificado e tem compartilhado o que ele sabe com várias pessoas, várias famílias, né? Porque ele é conhecido pela habilidade de descomplicar, mas principalmente de trazer clareza em cenários que são os mais diversos possíveis. Então, assim, queria agradecer o teu tempo, Fabrício, eu sei que sua vida é muito corrida, mas a gente precisava entender qual é a escala em que as nossas finanças, independente de quem somos, em que página estamos, em relação a dinheiro, a recursos financeiros, é impactada, nossa vida é impactada com problemas que acontecem distantes, como guerras, mas que cada vez mais, pelo mundo globalizado, terminam impactando a nossa vida sob algum aspecto. Bem-vindo. Maia, é um prazer estar contigo aqui novamente no teu programa. Sempre que quiser discutir esses assuntos, eu estou à disposição. É muito importante frisar logo de começo que todos nós somos defensores que todas as guerras, não só essa, né, de Hamas contra Israel, que elas se acabem logo. Então, vítimas inocentes estão morrendo todos os dias. E mesmo o assunto aqui que a gente vai tratar, seja como cuidar do seu dinheiro, como investir, ou quais os impactos que uma crise como essa, né, de guerra, impactam aqui na nossa vida, do nosso financeiro no dia a dia, é importante frisar que nós estamos todos torcendo para que esta guerra aconteça e a finalize, na verdade, ali o mais rápido possível, com o menos de percas de vidas possível, tá? É um ponto importante. E tu falou sobre a questão de como é que uma guerra, uma crise, a gente pode até citar assim, porque não existe só crises provocadas por guerras, né, mas existem outros tipos de crises também, por decisões financeiras erradas, decisões políticas, né, e tensões mundiais que podem gerar, sim, crises. Então, a guerra gera crise, como outros tipos de ações também, e elas impactam, sim, a nossa vida. É importante a gente separar o que seria esse impacto econômico, né, que impacta toda a sociedade, como inflação e outras coisas mais, e o impacto disso também nos investimentos, porque são dois entendimentos diferentes, são duas estratégias diferentes que a gente tem que ter para enfrentar. Então, quando a gente fala do impacto econômico, uma crise provocada por uma guerra no impacto econômico, em todos os países que fazem parte desse globo, desse mesmo planeta, vão sofrer menos ou mais.
Quando a gente fala ali especificamente sobre a crise no Oriente Médio, ali dessa crise da guerra Hamas e Israel, nós estamos falando de possivelmente haver tensões maires se outros países ali ao redor começarem a entrar neste conflito também, exemplo, já o estão Irã, envolvidos. Já estão, de certa maneira, envolvidos. Hoje mesmo nós tivemos uma ação de um outro país dizendo que já vai entrar em guerra com Israel também. O mundo inteiro está se mobilizando ou se posicionando, ou pensando em se posicionar, mas com medo também. Isso mesmo. Ninguém tem bola de cristal. Pode ser que amanhã a gente torce para isso, que tudo se encaixe ao ponto de a paz reinar? Pode. Mas, no momento, o entendimento é que outros países também podem entrar. E se outros países do Oriente Médio entrarem também nessa guerra assumidamente, específica, né? Assumidamente, não ali por debaixo dos panos, como muito bem você falou, pode ser que essa crise se perpetue mais e ela tenha impactos muito maiores. Esses impactos podem ser, por exemplo, no Brasil, inflação maior. Se nós estamos no Oriente Médio, um dos grandes produtores ali de petróleo do mundo, e sim, apesar de que o mundo inteiro, todos os outros países também ficaram menos dependentes do petróleo desse local específico, mas mesmo assim, se Irã entra ali na guerra, impacta muito. Se o petróleo, uma das principais commodities aqui do mundo, começar a aumentar muito de valor, impacta a inflação em todos os outros países, né? E nós já estávamos ali tentando sair de um momento muito crítico econômico, onde os Estados Unidos estavam aumentando sua taxa de juros exatamente para combater a inflação que estava acontecendo naquele país. Aliás, nos Estados Unidos também a economia não está fácil, né? O custo de vida subiu muito. Isso mesmo. Estados Unidos, Canadá são muito próximos ali, né? Eu tenho clientes no Canadá que relatam, Fabrício, está muito caro viver aqui. E com essa crise da inflação, agora mais ainda alimentada por uma crise provocada pela guerra, pode gerar uma inflação desenfreada nos países e aqui no Brasil também. Especificamente no Brasil, nós estávamos num momento de queda, início de queda de Selic, né? Nós estávamos ali a 13 alguma coisa e viemos ali baixando pelas reuniões do Copom, 0,5 percentual ali a cada reunião, e a tendência é que esses juros iria baixar nos próximos meses, né? E no ano de 2024. E finalizando o ano de 2024 com uma taxa de juros muito menor. Essa taxa de juros, ela ajuda na economia ficar mais aquecida, né, de maneira mais fácil para a gente entender. E a taxa de juros, ela, de certa maneira, ajuda a combater a inflação. Então, se nós estamos enxergando um horizonte em que pode aumentar as tensões no Oriente Médio, aumentar o preço do petróleo e, assim mesmo, aumentar a inflação no mundo inteiro, porque, sim, é uma das principais commodities, nós teremos que voltar ao aumento da taxa Selic, que é o que nós estávamos buscando agora diminuir no Brasil. E esses impactos de aumento de inflação, modificação na taxa Selic, interferem diretamente na nossa vida. Seja na parte econômica, no dia a dia, estou ali comprando um carro, estou ali financiando alguma coisa, ou estou ali fazendo o meu supermercado, onde a inflação, de uma maneira geral, ataca todos os produtos e faz com que minha vida fique mais caro. Como também na questão dos investimentos. E aí eu acredito que vale a pena a gente aprofundar. No que impacta aqui nossa vida econômica, no meu supermercado, no meu financiamento que eu estava pensando em fazer? E principalmente eu acho assim que como a gente pode e deve se proteger diante de cenários bélicos ou não, mas caóticos ou instáveis, né? Porque a nossa sobrevivência, ela depende de recursos financeiros. Pouco, médio ou muito, ou em escalas difíceis de tangibilizar, dos multibilionários, enfim, mas gira em torno disso, né? A nossa sobrevivência física, né? Em relação a isso, a nossa saúde, enfim, a nossa alimentação, o nosso bem-estar no dia a dia. Como que a gente se protege disso? Legal. Porque tem sido tão recorrente, que eu acho que você vai ter que lançar uma cartilha. Vamos. Eu gravar vídeos maiores, né? Quem exatamente. sabe? Mas eu acredito que é o seguinte, proteger é estar preparados, né? Como é que você se protege de uma coisa que pode acontecer ou pode piorar? Estar preparado. No meu trabalho, que é planejamento financeiro, eu ajudo as famílias a se reorganizarem e se prepararem para o futuro, para a independência financeira, para crises como essa. Então, nós precisamos estar preparados. Quando eu digo estar preparado, tem a ver com
Se você está ali andando com o teu financeiro organizado, controlado, sabendo o quanto tu está gastando para cada área, ou estou gastando isso no supermercado, estou gastando isso com lazer, com restaurante, com padaria. Se você tem isso mapeado, a tua família já te ajuda muito a passar por momentos de crise como esse. Pode vir uma inflação? Pode ficar mais pesado, mais caro os produtos? Pode sim. O que é que você pode abrir mão ou reduzir, né? O que é negociável. Se você for deixar para identificar o que pode negociar, o que pode reduzir ali no teu orçamento, quando a crise aparecer, quando a inflação estiver maior ali no supermercado, por exemplo, ou na gasolina, pode ser tarde, você pode sofrer muito mais. Então, mesmo que tudo possa ser resolvido nessa guerra específica, se preparem, né, para ter um orçamento bem controlado e se essa inflação vier a aumentar em todos os países, inclusive no Brasil, você já saber, opa, eu posso reduzir aqui, ou já posso começar a diminuir esses gastos, de certa maneira, supérfluos, para guardar um pouco de dinheiro e superar esse momento de inflação. Quando eu digo superar, é porque passa. Economia é cíclica, Maia. Nós temos momentos ruins, de baixa, nós temos momentos intermediários e momentos melhores. Você já deve ter visto muita coisa, né? Quanto tempo já atuando nesse Mais mercado? de 12 anos observando, estudando o mercado. Então, vários ministros da economia. Vários ministros, várias guerras. Sim. Hoje mesmo, Maia, nós estamos com quase 8 guerras acontecendo no mundo inteiro. As duas que chamam mais atenção, que a gente conhece. As midiáticas. Rússia, né, e Ucrânia, e agora Hamas e Israel. São as que estão na mídia, né? E é até importante a gente falar sobre o que está na mídia com relação à economia. Que terminou virando também Israel-Palestina, né? Porque os palestinos estão sofrendo ali por conta do primeiro ataque ali, de Hamas. Né? Isso mesmo, eles se retroalimentam. E todo mundo sofre. E todo mundo sofre e morre, é lamentável. Tá, então, nesse caso, Maia, na nossa economia, como eu, como família, posso me proteger, é exatamente essa. Organizando meu orçamento, começando a fazer economias agora. Falando um pouco aqui da empresa, e o empreendedor, Fabrício, como é que ele se protege disso? Eu ia perguntar a economia, né? Então, um empreendedor, ele tem que fazer contenções. Se ele estava prevendo gastar muito em certos investimentos dentro da própria empresa, eu preciso me preparar para, exemplo, aproveitar uma queda na baixa da Selic. Com a queda na baixa Selic, a atividade econômica tende a se ativar mais. Então, se provavelmente a inflação vai subir e a queda da taxa Selic não vai ser na velocidade que esperávamos, ou quem sabe até voltar a aumentar, é um momento de a gente tomar cuidado, o empreendedor, né, tomar um pouco de cuidado, o empresário, para evitar investimentos que dá para ele segurar um pouquinho. Se ele estava investindo muito, esperando que esse retorno viria já para 2024, porque o mercado, a economia iria reaquecer em 2024, muito cuidado. E sem sacrificar pessoas no sentido de postos de trabalho, né? Isso. Eu acho que, até porque a gente está diante de uma data agora, de final de ano, onde o mercado fica aquecido. A gente está falando agora do Brasil. Isso. Né? Então, assim, as pessoas vão comprar presente de Natal, as lojas já estão enfeitadas. Existe um mercado que está se movimentando, né? Isso. Então, assim, e ninguém está sentindo ainda, né, como deveria sentir, que a inflação já estava, né, já era um ponto de atenção, a questão de inflação sempre foi no Brasil, né, o Risco Brasil, investe onde, por exemplo, investir em ouro é bom em momento de crise? Eu vi você falando no vídeo seu. Depende de quem, né? Depende de quem. Você é quem? Você é um bilionário, que você tem um patrimônio enorme, que pode sofrer oscilações. E segurar e não enlouquecer? Isso, então, talvez para um bilionário, talvez para um banco, talvez para o Banco Central dos países, guardar ouro, investir em ouro, seria interessante. Para o investidor pessoa física comum, já é uma estratégia que foi comprovado que não funciona. Tá? O ouro, ele não é um ativo que gera rendimentos em cima dele mesmo. Então, você tem uma barra de ouro, ela é única. Ela aumenta de valor, ela diminui de valor. Mas ela não aparece mais 10 gramas ali. Sim. Os investimentos, quando nós estamos falando de investimentos, nós estamos falando de... Eu tenho aqui um investimento que, com o rendimento daquele investimento, ele vai aumentando aquele bolo, né, aquele bolo, e com o passar do tempo, você tende a ter um bolo maior,
né? Sim. E esse bolo maior pode até ter volatilidade para cima ou para baixo, mas ele vai aumentando porque ele se retroalimenta. Ele é um ativo que gera valor. Eu terminei levando você para uma coisa que esse é o final da entrevista, que Olha é a só. questão dos investimentos. Isso. Então, vamos concluir a parte de empresa. Tá. Você falou das pessoas, né, das famílias, né? E aí estava falando em empresas, né? E aí eu te tirei daí Tá, por uma tranquilo, pergunta que eu terminei antecipando. Então, para ajudar os empresários, os empreendedores, é claro que no final do ano todos nós esperamos um aquecimento pelo próprio mercado mesmo, que tem períodos de sazonalidade. E o empresário já tem que ter estoque, final do ano já está aqui, 2 meses, então não dá mais tempo comprar para chegar. O que o empresário está pensando agora é, e 2024? E 2025? Será que eu vou construir aquele galpão? Eu não estou dizendo nem sim, nem não. Não é para você ficar com medo de investir no teu negócio, mas peça cautela. E fazer né? planejamento, Fazer né? um planejamento. E se a inflação aumentar um pouco mais diante desse cenário? E se o cenário piorar? Será que o meu negócio vai sofrer muito? E sofrendo, infelizmente, quando se pensa em redução de gastos, se pensa em redução de funcionários, em colaboradores? Então, tomar muito cuidado para que você não dê um tiro no pé e próximo ano você esteja com a corda no pescoço. E tem gente que ganha com a inflação e com crise. Muita gente tem que também, ganha com né? crise. É claro que a volatilidade traz oportunidades. Volatilidade é a oscilação dos preços de investimento, por exemplo. Então, quando eu falo oscilação de preço nos investimentos, a volatilidade, se você souber se posicionar, fizer um planejamento e tiver uma estratégia de investimentos, sim, você pode ganhar em momentos de crise. Sim. Em inflação mais alta, em inflação menor, em taxa Selic subindo ou descendo. Tudo é dentro da estratégia que você quer construir e dos teus objetivos de longo prazo. Você falou de uma palavra mágica aí, que é tipo planejamento para os próximos anos. Eu sei que as empresas, elas têm um planejamento, mas eu acho que o planejamento ele tem que ser cada vez mais longo, né? Não se planejar só um ano, mas talvez fazer um planejamento de 2 anos, bianual, né? Porque eu acho que a partir disso você tem como lidar com essas tempestades, tem como adotar o plano A, B, C, sei lá, entendeu? Porque aí dá para você ir realizando. Eu estou te perguntando, sim, entendeu? Sim, se esse plano, porque primeiro a gente não tem o hábito de planejar. Né? Eu entrevistei outro dia o André Mendonça aqui nos nossos estúdios, que é superintendente de transformação digital do governo do estado, mas é um grande professor da área de engenharia e de ciência da computação. Ele disse que para inovar é preciso planejar e é preciso olhar os dados, que é o que você faz, né? Isso mesmo. Se você não olhar os dados, como é que você sabe qual o caminho que você está indo? Você tem que saber o hoje. É como um GPS. Investimentos, economia, empreender, é um GPS. Olha só essa analogia. Sim. Você tem que saber como você está hoje, onde você está. Eu vou partir deste ponto. Qual é a minha condição? Qual é a minha capacidade? O meu cliente, ele está impactado por essa crise? O poder de compra dele foi tudo impactado, isso são dados, né? Tudo isso são dados. Dados externos, dados internos do teu próprio negócio. Eu tenho um caixa, eu tenho um capital de giro, né? Eu estou preparado, eu estou enxuto, meu financeiro está ok. Tudo são dados. Ali é o ponto de partida do GPS. E para onde você quer chegar? No curto, no médio e longo prazo. Tanto para empresas como para pessoas físicas, você deve ter ali a visão. O que eu vou ter de operação nos próximos 2 anos? E nos próximos 5? E nos próximos 10? Eu vou crescer, eu vou virar franquia? Eu vou crescer, eu vou lançar um novo produto, né? Eu vou ter que expandir meu negócio, eu vou ter que ir para outros negócios, eu vou ter que sair do Brasil. Tudo isso são projetos que não se faz da noite para o dia. Curto, médio e longo prazo. Para mim, curto, médio e longo prazo são 2 anos curto prazo, de 2 a 5 ali médio prazo, e acima de 6, 7 anos é o que nós consideramos de longo prazo. A gente não tem o hábito brasileiro de pensar infelizmente. A longo prazo. Grandes empresas crescem planejando. Grandes empresas crescem planejando. Para quem investe, agora vamos falar dos investidores. Mudar de investimentos nesse momento é o indicado, por exemplo, por causa de um conflito, por causa de uma insegurança? Só se você estiver com o investimento errado. Só se você estiver dentro da estratégia errada. Então, claro, cada caso é cada caso. Se eu estou dentro de uma estratégia correta, a minha estratégia já levou em consideração momentos de volatilidade, momentos de crise, né? Governos que cometeram erros econômicos. Se a minha estratégia já leva isso em consideração, não sabendo que vai ter. Novamente, ninguém tem bola de cristal, né? Mas se ela está preparada para momentos de oscilação, é uma boa estratégia. Então, você não deve fazer nada, além de cumprir a estratégia como você já desenhou, uma estratégia de investimentos. Agora não, se eu investir,
né? Não sei por que eu investi. Peguei uma dica da internet, uma dica do amigo meu, coloquei o dinheiro lá e aí estou agora muito nervoso porque a crise, a guerra pode escalar e tudo mais. Então você não está sabendo investir. Talvez o teu investimento não esteja corretamente atrelado ao teu perfil de investidor. Comece sabendo qual é o teu perfil de investidor, né? Você é um investidor moderado? Você é um investidor conservador ou é um investidor arrojado? Se você nem sabe do que eu estou falando, é muito importante, antes de começar a investir, pesquisar, pegar os dados. Sim, de qualquer modo, eu acho que nessa área de investimento, tanto para pequenos, médios ou grandes, está sendo cada vez mais comum, né? Que bom. Porque as pessoas até então, ainda até então não, 99,9% das pessoas acham que investir ou poupar é botar na caderneta de poupança. Isso, que infelizmente. É um péssimo negócio. Rende muito pouco. Eu digo o seguinte, você não faz nada, poupe. Né? Poupar, o próprio nome já diz, guarde em qualquer lugar. Se você não faz nada, pode botar na poupança. Excelente. Agora eu quero que esse meu dinheiro poupado, que eu trabalhei muito ali, sacrifiquei meu tempo, meu trabalho, o tempo com minha família, para aparecer aquele dinheiro e poupei, então eu sacrifiquei até meu consumo hoje, né? Então, muito importante você aprender também a investir. Porque você vai aprender a esse dinheiro trabalhar por você. É dinheiro que faz dinheiro. Dinheiro que faz dinheiro. Naquele momento que eu comparei aqui o ouro com um investimento, um ativo, onde ele se retroalimenta e ele vai ali aumentando com o tempo, é nesse sentido. Você bota R$10, daqui a pouco é 12, daqui a pouco é 14, 15, 20, 30 e de repente, o que a gente chama de efeito bola de neve acontece nos teus investimentos. Sabendo investir da maneira correta, claro. Eu acho que a internet, para encerrar, assim, a gente, ela fez... Eu vou dizer uma palavra que, desculpa, eu falo muito essa palavra, mas é porque ela é tão necessária, né? É uma atitude tão necessária. Fazer o letramento, educar as pessoas, nos alfabetizar em relação a isso. Eu penso que durante muito tempo não interessou a governos, não interessou a uma casta, não no sentido pejorativo, mas no sentido de privilégio, de investidores que ganhavam muito com isso e que agora tem cada vez mais, graças a vídeos seus, pessoas como você e outros tantos que estão falando cada vez mais, graças à mídia, graças a gente trazer isso para a pauta, cada vez mais a gente entende que é possível, mesmo com pouco, você chegar um pouquinho mais longe do que você imagina. Eu chamo sempre, não importa o quanto você tenha, mas você começando já é uma coisa muito boa. Você vai estar melhor, começar a investir. Você vai estar melhor do que estava antes. Né? É claro que organizar, ganhar mais dinheiro é muito importante não ter também. Dívidas, não ter dívidas, né? Não estar endividado. Eu li uma pesquisa hoje aqui que mostra que o brasileiro voltou a ficar muito endividado. Eu fiquei preocupada. Sempre foi muito alto isso. Sempre foi, não deixou de ser. Mas nunca deixou de ser. Nunca foi tão alto. É justamente o contrário da poupança. Né? Enquanto nós não pouparmos o suficiente pensando no futuro, né, você vai gastar mais. Gastar mais te leva mais a entrar em dívidas. Tá? Quando tu falou das mídias, é muito importante, Maia, essa questão de saiba onde você coleta suas informações. Né? Saiba onde você está aprendendo. Estude. Estudar é diferente de consumir notícias. Geralmente a gente diz que nos investimentos é o seguinte, se você consome muitas notícias para tomar suas decisões de investimento, você está errado. Sim. Você deveria ter uma estratégia de investimentos, e essa estratégia de investimentos ela é moldada, ela é construída em cima de estudo. Fazer um curso bem feito, ser direcionado por alguém que já conhece bem sobre aquilo, isso é estudar. Notícias eita, está aumentando, está diminuindo, está tendo uma guerra ali e acolá. Se tua estratégia estiver preparada, ela vai passar por cima dessas notícias. Se você consumir muitas notícias, você fica nervoso e você comete erros. E para finalizar essa parte sobre notícias, Maia, infelizmente nós estamos num mercado que tem muitas notícias sendo plantadas de forma a te ajudar a errar. Olha só, para te influenciar a errar na parte dos investimentos. Então, eu pulverizo aqui uma quantidade de notícias para te deixar nervoso, e quanto mais nervoso você está, mais erro você comete ali nos investimentos. E tem gente ganhando com isso. Se tem alguém pagando para plantar essas notícias, é porque tem pessoas ganhando por trás também. Também, eu acho que para encerrar, é importante, né, eu como leiga da área, mas diante de uma autoridade, de um especialista, a gente entender, demora às vezes, sabe? Que tipo assim, mas... eu tenho um dinheirinho na poupança, eu estou devendo pouco, minhas prestações e tal, o meu carro está pago, eu moro em casa própria. Mas, gente, a gente tem que chegar num nível que eu acho assim, no entendimento, não é nem no nível,
que a gente tem que entender o que é a nossa obrigação. Outro dia eu estava entrevistando um recrutador da Minerva College, né? Ele é um college, mas é uma universidade, é a principal universidade de inovação do mundo, e ele estava falando comigo que, Maia, para você aplicar, para estudar na Minerva, você nem considera a questão de você ter média 8, média 9, média 7,5, média, sabe? Para chegar aqui, você já é obrigação sua ter essa média. A gente está procurando pessoas que vão além, que o entendimento é além. Então, eu estou dizendo isso porque, às vezes, isso serve para todos nós, gente. É tipo, a gente acha que só o fato de estar devendo pouco, de não ter prestação atrasada e tudo, acho que a gente tem que avançar né? no entendimento de que a gente pode, talvez, ganhar mais com planejamento. Gente, planejamento, para mim, ela é a palavra de 2023. Eu sempre elejo algumas tags, né, algumas palavras. E planejamento é uma coisa assim que eu tenho cada vez mais uma clareza sobre isso, cada vez mais curiosidade, porque a gente erra muito, né, por falta de planejamento, né? E eu acho que muitas vezes a gente fica ali na média, né? Achando, só tá tudo em dia. Mas quantos carnês estão em dia? E além disso e o teu futuro está em dia? Olha só, é boa essa. Tua aposentadoria, tua independência financeira. Se você sofrer um acidente e ficar inválido, você tem uma reserva de emergência? Isso, você precisar parar do seu trabalho durante 4 meses, 3 meses, tem uma reserva? Você tirou um ano sabático, né? Isso, 2 anos e meio, na verdade. Você foi para o Canadá estudar, né? Fui para o Canadá estudar e depois eu fui para Florianópolis fazer meu mestrado. Né, nessa área específica. E você se preparou quanto tempo para fazer isso? Para fazer essa organização? Esse 8 anos, sabático 8 anos dedicado ali. a você. 8 anos vivendo quase uma década se preparando para... guardando dinheiro, investindo especificamente para esse projeto. Para viver 2 anos também, e meio. Isso. Estudar bem, me concentrar no estudo ali. Isso precisou de quê? De planejamentos. Planejar, guardar dinheiro, poupar, investir corretamente e seus sonhos ficam muito mais fáceis. E os momentos de crise também ficam muito mais fáceis. Sem dúvida. Fabrício Michel, muito obrigada pela entrevista, planejador financeiro, trazendo tranquilidade, mas eu acho que muito mais do que tranquilidade, nem é tranquilidade, é trazendo pontos de atenção, né? E de autorresponsabilidade. Né? Assim, se você trabalha, se você depende de alguém, até você pode discutir isso em casa, traz isso para a mesa de jantar. Traz isso para o papo no final de semana, traz isso para a mesa dos amigos, né? Essa questão do planejamento, planejar a nossa vida. E passa por dinheiro, porque a nossa sobrevivência orbita, em torno dela, orbita o dinheiro, né? Que é o recurso que vai permitir ou não permitir certas coisas. Né? Então, não é só sobre dinheiro, mas que passa por lá, passa e passa muito. Eu nem vou falar aquele ditado velho batido, não, de negócio de felicidade, porque acho que eu nem acredito naquilo. Obrigada, Fabrício. Eu agradeço, Maia, comigo. Olha, a gente vai chamar agora o nosso giro, para a gente poder encerrar com os nossos recados, Novembro Azul. Você sabe que cada mês agora tem uma coisa, eu acho incrível, porque é uma oportunidade da gente falar numa escala necessária em relação a alguns desafios que nós temos. E o Novembro Azul é uma campanha que tem como objetivo conscientizar os homens sobre o cuidado com a saúde. Né? A gente saiu aí do Outubro Rosa, em relação a câncer de mama, autoexame, e a gente está falando agora do Novembro Azul para os homens, principalmente em relação a câncer de próstata. Essa campanha é essencial, é fundamental, e ela contribui, inclusive, para a quebra de tabus, além de divulgar informações importantes sobre o câncer de próstata. Para você ter ideia, diariamente 43 homens morrem em decorrência do câncer de próstata e aproximadamente 3 milhões vivem com a doença, segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA. Né? São diagnosticados quase 66 mil casos de câncer de próstata e quase 16 mil mortes por ano em decorrência de várias coisas, né, de várias causas aqui no Brasil. A gente convidou o Dr. Pablo Matos, que é urologista e que vai ressaltar a importância das campanhas de prevenção no Novembro Azul. Vamos ver. Olá, Maia, tudo bem? É um prazer estar conversando com você e falando para seus telespectadores nesse maravilhoso programa que é o Falando Nisso, da TV Meio Norte. A gente está aqui para conversar sobre uma pauta muito importante, que é o Novembro Azul e o câncer de próstata. O que é o Novembro Azul? É uma campanha de nível internacional e muito forte no Brasil, que tenta chamar a atenção da população, em especial a população masculina, para os cuidados preventivos em saúde, com um destaque especial para câncer de próstata.
E o que é o câncer de próstata? O câncer de próstata é um tumor muito importante no nosso meio, né? Ele é um dos tumores mais frequentes no homem, ele é um dos tumores que mais mata no homem, né? Então a gente tem que chamar atenção para essa doença realmente. Isso chega a ser uma questão de saúde pública, né? Existem alguns fatores de risco que aumentam a chance de câncer de próstata na população. Por exemplo, uma história familiar mais rica, aqueles pacientes que têm parentes de primeiro grau, como pai, irmão, avô, com câncer de próstata, eles estão com um risco mais aumentado de ter a doença. Outro perfil de paciente sobre risco também é o indivíduo da raça negra. Existe no código genético dos indivíduos dessa raça uma chance maior, genes que podem aumentar a chance. Então, estima-se que o aumento seja de 2 a 3 vezes, né? Então, é importante. Outros fatores são mais polêmicos, a literatura científica não tem um substrato tão contundente sobre a participação e a gente prefere focar mais nessas duas questões que elas são bem consagradas. Muitos pacientes com câncer de próstata quase não têm sintomas, especialmente na fase inicial, então a gente tem que alertar o paciente que nem sempre o sintoma é sinal, a condição para você desconfiar. Então, é por isso mesmo que a gente foca muito na questão de prevenir, porque muitas vezes o paciente só vai se tornar sintomático lá na frente, e aí ele pode atrasar muito a detecção e o tratamento. E quando a gente fala em prevenir, a prevenção primária, que seria combater ou modificar a história genética, a história familiar, é impossível. Mas você tem como fazer uma prevenção secundária de uma forma mais geral, que seria controlar fatores ambientais, como, por exemplo, modificar hábitos dietéticos, modificar a questão dos hábitos de saúde em geral, como a vida ativa, né, a prática de esportes. Tudo isso é bom para a saúde de uma forma geral e com câncer de próstata não vai ser diferente, né? Mas o principal é você também fazer as suas visitas regulares, a sua busca pela saúde regularmente. Consulte regularmente o médico, especialmente se você tem fator de risco nessa faixa etária de 45 anos em diante. É importante você ser regular nessa avaliação, porque aí é quando a gente pode detectar um tumor mais cedo e fazer o tratamento mais adequado. Então é importante trazer essa mensagem e fazer a lembrança que em novembro estaremos aí nas mídias, em diversas ações, promovendo a ação de conscientização sobre câncer de próstata e saúde masculina. Um abraço a todos vocês. Obrigada, doutor. Super importante todas as dicas que você deu. Obrigada por compartilhar a sua preocupação e o seu compromisso no combate ao câncer de próstata. Olha, antes de encerrar o programa, vários recados para vocês. Primeiro, você já conhece a Faculdade 7? Você sabe que tem 25 anos a Faculdade 7, ela é uma referência em ensino superior. Tem, primeiro, esse sistema que é inovador, que é o Sistema Presencial Modulado de Ensino, que oferece os cursos de biomedicina, direito, enfermagem, farmácia, pilotagem de aeronaves e odontologia, que é o mais recente. Então, é uma excelente oportunidade para você que mora em outro estado, em outra cidade, realizar o sonho de ter o seu diploma nessas áreas, por exemplo. Faculdade 7 tem uma estrutura física gigante, são 11 mil metros quadrados, tem uma metodologia própria de ensino reconhecida pelo MEC, tem um projeto de sala de aula invertida, programa de nivelamento e orientação pedagógica em técnicas de estudo. Então, assim, tem muita coisa, tem vários depoimentos sobre isso. E aí, a gente queria falar sobre você poder obter mais informações sobre tudo isso. Primeiro, você pode agendar uma visita ou simplesmente ir e dizer, olá, eu sou a Maia, eu gostaria de conhecer a Faculdade 7, dei o meu nome como exemplo. Ou então você ligar para 986, né, aqui no Piauí, 999208914 ou 86994540124 para você obter todas as informações. E uma dica, para a gente não falar de todas as redes sociais, o Instagram da Faculdade 7, Faculdade 7 PI, é esse o @ de lá. Então, venha você também fazer parte da melhor. Venha ser 7, tá bom? E a Faculdade 7, com a estratégia do curso modulado, traz essa oportunidade para alunos de todas as regiões fazerem seus cursos de graduação,
tanto quem ainda não fez, como quem tem o sonho de fazer um curso de graduação, numa rotina que dá para encaixar trabalho, estudo. Dizer que hoje eu sou acadêmica de biomedicina da SET, eu garanto com toda certeza que é o meu maior orgulho. E aí eu tenho um outro recado para você agora, que é sobre a G3, né, que a gente ama, né, alcance, estabilidade, velocidade no seu sinal de internet. Você quer tudo isso? Então você tem que ir para a G3. 600 megabytes de internet com o novo Wi-Fi 6, né, por apenas R$ 99,90. Você pode turbinar o seu plano com assinaturas de aplicativos como Deezer, Premium, HBO Max, muito mais. Eu estou citando aqui só alguns exemplos. A instalação é grátis e o pagamento só com 30 dias, né? Eu fiquei dizendo que era Natal já está chegando e a G3 está mantendo esse preço aí, o compromisso dela com você, internauta, né? Então, não perde tempo, liga ou chama no WhatsApp pelo 0800 186 6000, 0800 186 6000, assina já, tá bom? Então, venha para a G3 Telecom, conexão para valer. Ei, mulher, passando para te agradecer, viu? O técnico da G3 acabou de instalar a internet aqui em casa. É ótimo. Tu não queria trocar a tua internet? Bota G3. Já assinei, bebê. O Caio também recomendou. Tá vendo aí? Quem tem, recomenda. Vem pra G3, bebê. Ou internet é de respeito. É diferente. Agora eu vou falar para vocês sobre a clínica, que é uma referência aqui em Teresina, né? Um centro de estética da doutora Rosiane Débora, o centro de estética leva o nome dela. Ela é destaque no treinamento facial e corporal, cuidados exclusivos, inovadores, para deixar você com uma aparência mais saudável, mais bonito, né? Com qualidade, com compromisso, né? E tudo isso em qualquer idade. Então, a doutora Rosiane, ela é uma referência em estética. Ela desenvolveu um método de redução de medidas com comprovação científica, o primeiro do Brasil com certificação internacional, e ela também trabalha em várias áreas, né? Áreas que são mais conhecidas, acne, clareamento, limpeza de pele profunda, hidratação, tonificação, e dispõe também das melhores e mais modernas tecnologias, né? Depilação a laser, por exemplo, 4D, pioneira aqui no Piauí. Agora tem uma novidade agora, que é a tecnologia ultrassom microfocado, para ajudar você a rejuvenescer e com resultados já na primeira sessão. Então, assim, a gente deu aí muitos motivos, né? Ou eu não sei qual é o seu desafio, né, esteticamente falando, no seu corpo, no seu rosto, mas o Centro de Estética Doutora Rosiane, a gente tem um endereço para você, da doutora Rosiane Débora. Fica na Avenida Campos Sales, 1774, né, aqui em Teresina, no centro da cidade, e você pode agendar a sua avaliação pelo 86, o DDD do Piauí, 3212-3650, tá certo? E para encerrar, a gente continua na área de saúde, mas falando agora sobre enxergar mais longe, com o Vilar Hospital de Olhos, né? Um corpo clínico conceituado, a mais alta tecnologia, tudo para dar mais liberdade a você, a sua visão no seu dia a dia. Então, você que tem, por exemplo, miopia, hipermetropia, astigmatismo, você pode viver o melhor da vida, livre dos óculos, com a cirurgia de correção de grau a laser e a cirurgia refrativa. Então, marque sua consulta, 86-2107-9900, Vilar, excelência em oftalmologia. Eu fico por aqui. Obrigada, internauta e telespectador, pela sua companhia e até o próximo programa.